Diga, olá. Olá, Diga, meu nome é Alyosha Gusev. meu nome é Alyosha Gusev. Olá, eu sou Tatiana, mãe do Alexei. Temos o diagnóstico de craniosinostose da abóbada craniana. O cérebro possui 2 hemisférios. No nosso caso, um hemisfério estava comprimido enquanto o outro se desenvolvia normalmente. Por volta dos 2 anos, já o cérebro da criança começa a crescer intensamente, mas para nós não havia espaço suficiente para esse crescimento. Porque, na verdade, apenas um lado da cabeça estava desenvolvido. O cérebro e o organismo queriam tanto viver que o cérebro fez 11 buracos na calota craniana e sob a pele, através desses buracos, ele pulsava e se mantinha. Assim, até os vasos sanguíneos do cérebro perfuraram o osso dessa maneira. No começo, quando ele era pequeno, a deformação não era tão perceptível. Só com o crescimento ela começou a piorar, ficando mais evidente e saltando para fora. Quando o trouxeram pequeno, logo me disseram. Provavelmente ficou amassado no útero, isso acontece, especialmente com cesariana. Talvez puxaram de um jeito diferente, pode ter várias razões. Me diziam que tudo ia passar, que tudo ia se ajeitar, mas é claro, eu não fiquei sentada esperando. Eu fui imediatamente procurar terapeutas manuais. Levei ele enroladinho até esses terapeutas manuais em centro de Moscou. A gente ia nos centros com terapeutas que achávamos que eram muito bons. E no final, um dos terapeutas manuais disse pra gente: olha pessoal, parem de gastar dinheiro, já estou com pena de vocês. Garanto que em 1 ano e meio ele estará bem, tudo isso passará. Mas quando você recebe garantias de pessoas que parecem ser competentes, né? Mas no fim das contas a gente acabou ficando na mão. A pressão intracraniana na área da cabeça dele, de acordo com o que o médico disse, era surreal. Isso ocorria o tempo todo. Ele esfregava constantemente com uma manta macia, ficando irritado e batendo com um punho na cabeça. Então eram essas as manifestações. Na verdade, existem apenas 3 casos dessas deformações no mundo todo, sim, e na Rússia ela é a única. Em toda a Rússia e na comunidade dos Estados Independentes. Perguntei ao professor Belchenko, fundador dessa escola na Rússia, e nem ele ou os americanos têm definições. Dizem que é como organismo geneticamente modificado na comida. Então essa é a única versão, mas como é que a gente vai saber? Basicamente nos deram um diagnóstico por foto. A questão é que eu escrevi para todos os médicos assim que consegui os contatos e todos respondem muito rápido. O primeiro a me responder foi Tolobaev Mikhail Vladimirovich de Minsk, chefe do nosso Centro Nacional de Pesquisa Pediátrica. Depois dele, começaram a responder Moscou, São Petersburgo, ou seja, muitos lugares, Espanha, Alemanha, todos responderam. Claro que não trabalhei durante a licença maternidade, mas quando meu filho tinha 7 meses, enquanto ainda buscava um diagnóstico, retornei ao trabalho meio período, afinal, quem sustentaria a família? Tenho uma filha, um filho e sou só eu. E hoje ele ainda tem mais uma notícia feliz, vai visitar o pai. Sim, ou seja, ele vai buscá-lo. Ele leva o filho para passar o fim de semana com ele, pelo menos assim. Olá, sou a Sasha e faço os videoprojetos Ser Jovem e Ser Mãe para vocês. Estamos muito felizes que vocês tenham gostado da matéria sobre a incrível mãe Svetlana e a fada Elvira. Por isso, compartilhamos com alegria a história de Tatiana e Lesha. Aliás, se houver temas sobre os quais vocês gostariam de saber um pouco mais, podem escrever nos comentários sem medo. Nos esforçamos ao máximo para ler tudo e encontrar os protagonistas rapidamente. Vamos tentar alcançar 25 mil curtidas neste vídeo para que o YouTube recomende nossa história com mais frequência. Até a próxima. Ou seja, em uma clínica nos disseram que não havia possibilidade de cirurgia, que era isso, deram o diagnóstico para a criança logo de cara e pronto. Mas não desanimei e segui em frente. Decidi seguir o que meu coração de mãe sentisse ao escolher o médico. Afinal, todos eles prometem basicamente o mesmo. E ao nosso médico, ele mesmo foi, ou seja, ele se interessou pelo relógio dele, pelos óculos, sentiu uma conexão, sentiu mesmo, e de alguma forma ele se apegou a ele. E esse foi o primeiro tipo de, digamos assim, manifestação. Por isso, disse a mim mesma, não vou mais procurar ninguém, pois era exatamente o que eu precisava. Se uma cirurgia desse tipo é possível, só informam após conhecerem completamente o estado dos vasos sanguíneos. Poderia ter acontecido isso também, ou seja, poderiam ter nos dito não e pronto, e nós simplesmente não estaríamos mais neste mundo. A primeira cirurgia foi uma reconstrução completa do crânio. Depois, durante 3 meses, colocaram placas de titânio em nós. As placas de titânio são um conjunto de pequenas plaquinhas com parafusos que são fixadas nos fragmentos para mantê-los no lugar e consolidar a estrutura. Mas placa parece algo grande, mas na verdade essas plaquinhas são bem fininhas, parafusinhos milimétricos, quase imperceptíveis. É como quando montamos um celular, é mais ou menos a mesma coisa. Mas claro, tem uma quantidade considerável delas lá. Porque o crânio inteiro precisa ser fixado, ou seja, todas as suturas são presas com plaquinhas e 2 parafusinhos, como quando consertamos algo.
Na verdade, a cirurgia envolveu todo o crânio, ou seja, foi uma reconstrução completa de todo o crânio. A parte saliente que tínhamos, aquela que estava mais para fora, tá? O doutor alixou então. Ele colocou essa parte no lugar onde faltava a testa, porque de um lado a gente não tinha testa. Então ele reconstruiu as arcadas supraciliares, sim, colocou essa parte no lugar da testa, e a parte que ele lixou, que era o osso em formato de testa, na verdade não era uma testa, era só um osso afundado, ele reconstruiu para trás. E com esses pequenos fragmentos, tem fragmentos de 3 a 4 centímetros e menores, em forma de triângulos, como se fossem remendos, assim. Foi basicamente assim que todo o nosso crânio foi montado. Modelaram um novo crânio, sim. E quando o doutor saiu depois da primeira cirurgia, ele disse: Tânia, eu simplesmente não queria falar, mas assim era uma situação realmente crítica. Se tivéssemos modelado algo com cartilagem de forma figurada, teriam feito uma cabeça lisa, mas como fizemos com 1 ano e 1 mês, já tinha ocorrido a ossificação completa. Não derramei uma lágrima, não tinha esse direito. Segui em frente sabendo que conseguiria. Mesmo com ele, na unidade de terapia intensiva e nós separados, eu no quarto e ele lá, eu imperativamente ordenava que ele melhorasse e se recuperasse logo, pois precisava de mim no quarto. Isso é transmitido, né? Pois sabemos que filhos e pais estão conectados sutilmente, de alguma forma. Na verdade, nossa cabeça ficou unida por 2 meses e meio. O médico surpreendeu a todos ao decidir realizar a segunda cirurgia, devido à rápida regeneração dos pacientes. Na hora, eu disse, vamos fazer. E então aconteceu que fizemos a segunda reconstrução complicada, removendo um titânio e colocando outro titânio, mais um conjunto de titânio, e ficamos com o titânio por mais 3 meses. Eu já vinha preparando ele, mostrando no espelho que sua cabeça estava irregular. E bem recentemente, ele fez 3 aninhos em abril, e agora em maio, eu até anotei em algum lugar, ele não falou nada pra mim. Mamãe, mas não tem problema eu ter a cabeça assim irregular, eu vou crescer, vou inventar alguma coisa e o mundo inteiro vai me amar. Eu, chocada, enxuguei as lágrimas. Pois é, uma criança de 3 anos já é capaz de ter esses pensamentos. Além do formato do crânio, a Alyosha se diferencia de outras crianças de 3 anos em mais algum aspecto? Sim, pelo alto nível de atividade cerebral. Ele é muito inteligente, provavelmente porque já passou por muita coisa. A gente vai para a creche, mas agora, se você perguntar para ele, ele vai te dizer por que não está indo. Alyosha, por que você não está indo para a creche? As crianças não compreendem esses assuntos nessa idade, pois ainda não desenvolveram conceitos, noções ou senso estético. Isso só começa na adolescência. Com as crianças na creche, ele seguirá a mesma linha que os outros e todos se acostumarão com ele, sendo aceito normalmente na escola. Mas, claro, algumas crianças que vêm de outros lugares, sim. Portanto, o meu objetivo é colocá-lo em algum tipo de luta para que ele possa se defender. Em Moscou, durante a segunda cirurgia, que foi muito complicada, nós realmente não tivemos sorte. Um incêndio iniciou no grande hospital Morozovsky e ficamos presos nele. Sim, isso saiu até nos jornais, nas notícias, foi assim mesmo. Iniciaram a evacuação de todo o hospital infantil Morozovsky, um verdadeiro enclave. Mas tivemos que arrancar tudo da criança e tirar o soro. Ainda bem que já estávamos quase terminando. Tivemos que carregar a criança após a cirurgia pela rua, enrolada em um cobertor. A gente corria entre setores, tá? Fomos evacuados, mas de manhã todos retornaram, então ficou tudo bem. Conforme me informaram, você percebeu a fumaça e acionou o alarme. E a terceira foi a remoção direta das placas de titânio. As cirurgias duraram muito tempo, um total de 24 horas. Durante esse período, toda a vida passa diante dos olhos. Mas eu sou muito grata, de verdade, simplesmente aos moradores da Bielorrússia. E nesses momentos você começa a entender que todos nós, no fundo, somos uma coisa só. Recebi cartas de todas as cidades e lugares. Estamos esperando há 6 anos. O esqueleto facial está se formando. Ou seja, eu vou ver completamente todas as imperfeições, quer dizer, não eu, o médico, claro. O que chamamos de deformação pelo sistema Vikrov é como uma toalha torcida, ou seja, completamente torcida assim, então o rosto também entrou e participou da deformação. Por isso nossos olhos são irregulares, todas essas órbitas oculares. Eles tiveram que construir um arco enorme para nós, pois não tínhamos sobrancelha. Por que a cirurgia é necessária? Porque agora isso ainda não chama tanta atenção nos olhos, mas é visível, muito visível no espelho. O reflexo é realmente muito triste. Quando meu filho crescer, não quero que ele me pergunte por que você não aproveitou a oportunidade para agir. Eu não tenho o direito, por isso sou obrigada a fazer isso. E também é interessante que agora em Moscou estão colocando implantes de forma muito ativa, além daqueles mais conhecidos, agora estão colocando implantes diretamente na cabeça. E para o alinhamento da cabeça só aceitam a partir dos 18 anos e tem milhares de pessoas. Fiquei chocada ao ler o site desse doutor. Milhares de pessoas com a cabeça torta, escondida pelo cabelo de alguma forma. Eu acho que essa criança simplesmente tinha que viver, porque ele é uma criança muito, muito legal.
Nunca houve, nem por um instante, um momento em que eu pensasse em algo ruim, no pior. Não, eu sempre tive certeza de que tudo ficaria bem. Nós não estaríamos aqui, ou seja, já teríamos chegado tarde demais. Ser mãe do filho mais novo é um teste de força interior, um movimento em linha reta rumo à vitória até a linha de chegada. Porque, na verdade, nossos filhos são como todos os outros, eles são simplesmente crianças maravilhosas. Então desejo a todas as mães que se sintam confiantes e sigam em frente até a vitória.